Bom dia, galera. Oi, gente. Oi, povo. Oi, Maria, bom dia. Tá boa, Ju? Bom dia. Tô bem, e você? Joia, graças a Deus. Tudo Ah, certo. que bom. Você também tá bem, né? Eu tô, graças a Deus. Bem compenetrada aí nesse terceiro bimestre. Doida pra essas aulas voltarem. Presenciais. Né? De volta esse ano ainda, né? Ai, ai. Pelo que o pessoal tá falando, né? Parece É, que vai. vamos ver, né? Vamos ver. Galera, vou corrigir aquela atividade avaliativa que eu deixei para vocês. Era até ontem que vocês podiam me devolver na WebGIS, valendo 1,5 ponto, tá? Aí, hoje não tem jeito mais de devolver, né? Só até ontem, certo? Depois eu vou analisar lá e ver o que vocês fizeram lá, tá bom? Vou corrigir aqui agora, porque é matéria do nosso teste também. Ok? Então, nós vamos aí para nossa apostila. Se precisar recorrer à apostila, página 52 em diante. 54, na verdade. Nós falamos dos pré-modernistas. Pré-modernismo não é uma escola literária, né? A gente condiciona a escola literária, apesar de ter grandes nomes, mas o fato não é grandes nomes ou não que faz a escola literária, mas é a homogeneidade da escola, né? É muito diferente os estilos de escrita, né? Há muitas variações nesse conjunto de obras chamado pré-modernismo brasileiro. A gente tem também que lembrar que, enquanto o pré-modernismo estava acontecendo, na verdade, sim, foi concomitante com o parnasianismo, ainda tinha obra do realismo e naturalismo sendo lançada, né? Memorial de Aires, do Machado de Assis, foi a última obra publicada em vida, né? Memorial de Aires foi lançado em 1916, parece, 1918. Então, observa, já tinha acontecido o parnasianismo, que a gente sabe que é junto, né? Essa segunda metade aí, e já estava nessa efervescência toda aí do pré-modernismo das vanguardas, né? Que culminam com a Semana de Arte Moderna, o SAM, de 1922. Né? O pré-modernismo configura todas as características e tendências que vão estar no modernismo. Mas esses autores pré-modernistas, eles podem ser chamados de pós-realistas também, entende? Então, porque como eu estou falando, essa tendência artística aí, ela aconteceu, né, tudo ao mesmo tempo, junto com algumas obras ainda do realismo e naturalismo, né? O Olavo Bilac ainda era vivo, faleceu, parece que em 1908. Então, você vê como que era tudo assim, ao mesmo tempo, né? Mas nós temos aí, no pré-modernismo, como característica, essa visão do interior do Brasil, né? Ao passo que o romantismo idealizava isso tudo, né? O interior, o pré-modernismo vem para mostrar uma realidade. E aí a gente tem visões diferentes. O que eu falei que não é uma coisa homogênea, né? Tem a visão do caboclo diferente. O Euclides da Cunha, quando ele vai fazer cobertura da Guerra de Canudos como jornalista, né? E depois escreve Os Sertões, ele divide a obra em três partes, né? A terra, o homem e a luta. Na terra ele vai falar dessas características da terra, e no homem ele fala das características do homem, do sertanejo. E ele fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte.
Sertanejo é, antes de tudo, forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos neurastênicos do litoral, certo? Aí vem o Monteiro Lobato e fala assim, ó, o Jeca é barrigudo porque ele é cheio de verme. Então, a visão do homem de sertanejo é diferente, né? Um aborda de uma forma, aborda uma coisa, o outro aborda outra, porque a missão deles, o objetivo em cada obra é diferente. A missão, o objetivo do Euclides da Cunha com os Sertões, quando ele fala que sertanejo é antes de tudo forte, é mostrar como que os sertanejos, né, os adeptos do Antônio Conselheiro, conseguiram, por 3 vezes, conter o ataque dos militares, né? Dizimar os militares que foram mandados para lá. Já a missão do Monteiro Lobato é criticar o governo e mostrar que o sertanejo não tem o apoio que ele precisava ter, não é? Uma visão que é também essa crítica também que é vista no Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Quando o Policarpo Quaresma, o personagem, ele se aposenta, vai morar numa fazenda, Fazenda Sossego, que chama, ironicamente, o nome da fazenda, né? Fazenda Sossego, e ele quer plantar, mas ele se depara com a improdutividade do solo, infertilidade do solo, que o Monteiro Lobato já falou. Ele se depara com alguns ataques de pragas, né, as saúvas, que o Monteiro Lobato também já falou, né, que tem muitos ataques de praga, mas não tem pesticidas, porque os insumos agrícolas são muito caros, e o Jeca não tem apoio do governo, tem nenhum programa que o ajude, né? Então, essas visões aí, né, quando o marginalizado do Brasil toma as páginas dos livros, a gente vai ter essas visões aí diferenciadas, né? Que o foco do Euclides da Cunha, quando ele fala que o sertanejo é um forte, o foco dele é mostrar que eles resistiram enquanto eles puderam, não é? E é isso aí. Vamos corrigir nosso dever. Eu tive só uma pessoa que me chamou no WhatsApp para me perguntar alguma coisa. Ai, cadê nosso deverzinho? Então, eu acredito que todos vocês fizeram o dever sem maiores problemas, né? Vamos lá. Segunda série. Pré-modernismo. Agora sim. Aí, galerinha. Pré-modernismo e vanguarda, nossa matéria do teste hoje. O teste tá difícil, não? Questão número 1. Eu pedi para vocês comentarem as inovações tecnológicas e científicas e como elas contribuíram para as novas formas de ver o mundo, inclusive na arte. Isso aí está lá na página 61 da sua apostila, aqui, ó. Página 61, as vanguardas artísticas europeias e as inovações das quais nós falamos na nossa aula, certo? Eletricidade, o telégrafo, o aeroplano, a luz elétrica, já falei, o telefone, o cinema, o automóvel, ok? Vamos lá, então. Vamos falar... Maria, eu Oi? coloquei diferente. Oi. O A que você Ana fez? Clara. Eu coloquei assim: as vanguardas europeias ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas da atuação estética ao questionar os padrões impostos. Um dos seus movimentos foi o futurista, que tinha em suas principais características a exaltação da tecnologia, máquinas da velocidade e do progresso. Ah, tá. Você falou primeiro das vanguardas, né? Mas você falou de uma forma ou de outra. Você falou que o futurismo era adepto dessa ideia das
das inovações tecnológicas, né? O movimento, rapidez, né? Do carro, do aeroplano. Isso aí, tá bom, Ana Clara, tá certo. Vou falar das inovações, então. Olha, a eletricidade. Deixa eu ver. Eletricidade, telefone, cinema, automóvel, aeroplano. Olha, a eletricidade o aeroplano, o automóvel, o cinema, e o telégrafo, o telefone, coloca só o telefone. E o telefone encurtaram as distâncias e dinamizaram, ou seja, agilizaram a vida humana. O que fez com que o homem começasse a perceber eletricidade era para tomar o cinema, o telefone, cortar as distâncias e dinamizar a vida humana. Que fez com que o homem começasse a perceber que o futuro mais propício à rapidez e facilidade, na verdade. E facilidade. É propício? Facilidade. Essas ideias, junto com as teorias científicas, né, fomentaram a efervescência que culminaria na Semana de Arte Moderna. Efervescência. O homem começou a pensar assim, olha, tudo pode ser mais fácil, mais rápido. E a gente tem que dar conta, né, disso, dessa rapidez. Questão 2. O escritor Lima Barreto faleceu em 1922, com saúde psicofísica cronicamente debilitada. Lima Barreto, vocês lembram que ele chegou a ser internado várias vezes, porque tinha problemas psicológicos, né? Lembra disso, né? Psíquicos. E aí, quando você tem problema psicológico, o seu físico também fica debilitado, né? Claro. Nesse mesmo ano ocorreu a Semana de Arte Moderna do Brasil. Qual foi o propósito da Semana de Arte Moderna? O propósito da Semana de Arte Moderna foi resgatar culturalmente temas nacionais, difundir resgatar temas nacionais. Alguém quer falar? Pode falar, tá? E difundir as vanguardas.
os movimentos de vanguarda. Os movimentos de vanguarda com suas novas tendências e... Deixa eu ver. Resgatar temas nacionais e difundir os movimentos de vanguarda com suas novas tendências. E novas tendências e modelos de arte. De expressão artística. Ok? A Semana de Arte Moderna aconteceu dia sim, dia não, sabe? Tipo, aconteceu na segunda, na quarta e na sexta. Que se acontecia na segunda, eles aguardavam a terça-feira para eles poderem ter um retorno, né? Ver o feedback, como é que seria do espectador. Que é uma coisa muito nova, né? Tudo muito novo, tudo causa espanto. Né? Já quando você chega com aquelas telas de nu cubista, igual a Anitta Malfatti fez. Já causou um espanto com o Monteiro Lobato. Ou do dadaísmo, aquele vaso. O dadaísmo, ele é agressivo demais, né? E o pior do dadaísmo é que quando você tem um texto agressivo, por exemplo, um texto do Gregório de Matos, que é a linguagem erótica dele, A Boca do Inferno, lá do Barroco. Você tem um texto agressivo, você consegue se policiar para não ter acesso, você não lê. Mas quando você tem uma imagem na exposição de arte, fica difícil, porque quando você chega, ela já é lançada na sua cara, não tem como você não ver, entende? E o dadaísmo é muito agressivo mesmo. O movimento dadaísta era uma revolta, né? Ele expressava a revolta com o sistema político em vigência. Por isso que era Qual é o tão sentido agressivo. disso? Não tem sentido. Eu só quis fazer um vaso pra zoar, Não, porque eu quero algo novo. não tem sentido. Mas quando eles tiram, por exemplo, quando o autor, né, o ready-made, né, ele tira um objeto do seu ambiente natural e coloca ele em foco de observação, né? Essa técnica do ready-made. O grande nome é o Marcel Duchamp, né, que tem até aquele vaso, como você falou. Quando ele tira o vaso do seu ambiente natural, né, uma fonte lá, tira do banheiro o vaso, e coloca aquilo ali em observação, ele começa a mostrar não a peça no seu o conjunto, né? No seu conjunto, mas ele mostra a sua forma, e você começa a enxergar a coisa sozinha, entende? É tipo assim, quando você tem um grupo de pessoas, né, que tem características determinadas. Pegar aí aqueles meninos lá, aqueles chinês lá que virou febre aí no Brasil, né? Que não sei nem o nome daqueles chineses. Mas aqueles chineses lá, você olha todos eles juntos, você vê um grupo. Mas quando você pega uma pessoa para analisar, para observar, você vai ver que ele não é tão parecido com os outros, não. Você vai ver que tem as peculiaridades dele, né? Porque você enxerga o grupo, né? O conjunto. Mas quando você observa uma coisa sozinha, né? Você tira do conjunto e começa a observar ela sozinha, você começa a perceber nuances que talvez você não tinha visto. E esse é o foco deles, né? Pegar um produto já industrializado, ao invés de fabricar uma arte, pega um produto já, né, que já é produto da indústria, retira do seu ambiente natural e coloca aquilo ali sob observação, sob foco, né? É uma crítica aí também ao capitalismo. Ele faz isso com a fonte, Marcel Duchamp faz isso com a Mona Lisa, que ele coloca os bigodes nela, não é? Ele modifica ela. Uma roda de bicicleta que ele tira e coloca assim, de dois banquinhos, aquela roda de bicicleta. Teve uma exposição de arte moderna, uma exposição de arte no Museu de São Paulo, no MASP, em 2010, assim, eu acho, no começo da década.
Alguém na exposição de arte tirou os óculos, tirou os próprios óculos e colocou num cantinho, só para ver qual era a reação do público, entende? Do espectador. Colocou num cantinho como se aquilo ali fizesse parte da exposição. E aí várias pessoas paravam e ficavam olhando aqueles óculos lá no cantinho. Isso foi uma crítica? Também. É que às vezes a pessoa não liga o senso crítico do que é aquilo ali que está observando. Entendeu? Qualquer coisa que está exposto lá, você acha o máximo. Não é? Por mais que você tenha aquilo ali na cara também. Não é? Tenha na cara nos dois sentidos, né? Pode ser o óculos que você tem, ou uma coisa que seja do seu uso cotidiano, que você veja todos os dias, mas que você parou agora para observar, porque está no museu de arte, está na exposição de arte. É só agora que você está enxergando. Entendeu? Bastante bacana a ideia desse crítico. É só um óculos. Texto comum, questão 3. O trecho que segue é da personagem Olga, de Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance de Lima Barreto. Gente, essa personagem Olga, ela é prima do Policarpo Quaresma e ela tem uma fé com o Floriano Peixoto, que é o presidente na época, ok? O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não eram de tijolos e não tinham telhas? Era sempre aquele sapé sinistro e aquele sopapo que deixava ver a trama das varas, como o esqueleto de um doente. Porque ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar? Não podia ser só preguiça ou indolência. Para o seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar relativamente. Seria a terra? O que seria? E todas essas questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade por aqueles párias, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos. Então a Olga está aí fazendo uma análise de como que é a vida dessa pessoa aí que ela está vendo, dessas pessoas aí da roça, né? Do sertão, porque ela está falando que as casas não são cultivadas em torno das casas. Mas nós vamos perceber lá no modernismo, na primeira fase do modernismo, com o Graciliano Ramos, quando ele escreve sobre o Fabiano e a cachorra-baleia, ele fala que o sertanejo fala que ele não cultiva a horta ao redor da casa, ele não tira as ervas daninhas que estão se apossando da casa dele. Ele não cuida porque mais cedo ou mais tarde o dono da terra vai mandar ele embora e ele não vai levar nada dali. Pobreza de espírito, né? Nós estamos falando de uma miséria material, mas nós estamos falando também de uma miséria espiritual, de uma miséria moral, sabe? Claro, gente, você vai embora e vai deixar tudo aí. Mas por que você vai embora e vai deixar tudo? Você vai viver o tempo que você está aí numa miséria, sem cuidado com as coisas que estão aí ao seu cuidado, aos seus cuidados. Tudo bem, quando você for embora vai ficar aí, ué, mas, poxa vida, não planta uma horta, né? Uma covinha para tomar um suco verde e não ficar tão fraco, né? Entende? Mas ele não pensa assim. Tem uma outra parte de uma outra obra que é do Monteiro Lobato. Só mostrando para vocês como é que é a visão do caboclo. Aí no pré-modernismo e no modernismo. Que as ideias continuam no modernismo. Né? Tem uma parte que o Monteiro Lobato fala do Jeca Tatu assim, que a casa do Jeca Tatu faz sorrir o João de Barro. O João de Barro é um arquiteto, né, gente? É um pássaro arquiteto, porque ele constrói sua casa de modo que o sol aqueça a sua casinha. Vocês já viram a casinha de João de Barro? Aquela redondinha em cima da árvore. E a entrada da casa dele é o contrário do vento, certo? Para não molhar, senão o vento
a chuva entra dentro, molha tudo. Então ele fala assim que a casa do Jeca, do caboclo do Jeca, faz sorrir ao João de Barro, porque o João de Barro fica rindo dele. Tipo, a minha casa, eu sou um passarinho, a minha casa é melhor que a dele. E é o que ela tá falando aí, ó. Tem tanto barro, por que que não faz uma casa de tijolos? Não pode ser só preguiça. Alguma coisa tem aí por trás, não é possível que seja só uma preguicinha. Que não é uma preguicinha. É uma preguiça muito grande, muito intensa. Tem tanto barro, por que que não faz telha? Aquela telha de barro, né? Telha cumbuca, chamada telha cumbuca. Por isso que essa telha antiga da roça, ela não tem mesmo tamanho, que diz que ela é forjada nas coxas das pessoas, né? Você amassa o barro e põe na coxa. Então tem uma coxa maior que a outra, né? Então a telha vai ficar desigual. Então por que que não faz isso? Não, fica aquela casa lá mostrando o esqueleto, por quê? Amarram-se os bambus, jogam barro mal naquilo ali, fica vendo greta de dentro para fora, de fora para dentro. Dá para ver o esqueleto da casa, porque dá para ver os bambus amarrados. Né? O telhado é de sapé. Sapé é uma plantinha, é uma praga, né? Na verdade. Sapé na roça é uma praga, porque o sapé, ele é uma raizinha que alaça embaixo do chão. E acabar com o sapé é difícil demais. Porque, como eu falei, né? Você é capina, mas a raiz está embaixo da terra. Entendeu? Quase que tem que estocar e arar a terra para acabar com o sapé. É só com pesticida, com um remédio mesmo, sabe? Um Bayer, né? Se é Bayer, é bom. O sapé cresce, aquela folhinha lisa, comprida, cresce até uma altura de 2 metros. Então, pega-se aquele sapé, vai fazendo amarradinhos, coloca para secar, e depois faz o telhado com aquilo. Coloca aquele sapé ali, né? Ele colocado um sobreposto ao outro, justapostamente, ele impede que a água passe. É claro que se cair uma chuva forte, vai vazar, certo? Mesmo que seja uma garoinha, vai cair dentro de casa. Mas o sapé é usado como telhado. Minha mãe já morou em casa de sapé. Um dia pôs fogo no telhado lá, fazendo comida. Hoje usa-se muito, ao invés do sapé, né? Porque o sapé, como eu falei, né? Agora o povo tá acabando um pouco com o sapé, porque é uma praga. Ao invés do sapé, usa-se muito, igual tem no Devaldo ali. Aquelas cabanas do Devaldo, parece sapé, mas não é sapé. É a casca do pau. Tá certo? Aquilo ali é mais caro, é mais engenhoso, porque é bem feito, é amarradinho direitinho, né? Com outra corda. Tá bastante bacana, mas é naquele estilo ali, tá certo? Então a casa do peste é só desse jeito, não constrói o trem direito, não. Porque ele vai embora, vai largar tudo ali. Entende? Nós vamos ver isso aí depois, na primeira fase do modernismo brasileiro. Tá bom? Então, é possível estabelecer um paralelo entre a passagem acima e outros textos da literatura brasileira por apresentar reflexões críticas em relação à miséria similares ao pensamento de Olga. A comprovação disso é que eu já falei de outro texto que nem está aqui. Eu falei do Graciliano Ramos, tá certo? Esse texto aí é um texto que dialoga com vários outros, que fala dessa miséria, né, que é semelhante a esse pensamento da Olga aí. Essa abordagem ocorre nas referências abaixo, exceto uma. A única aqui que não fala da miséria é, qual que é? Alternativa C? Não. B, né? Deixa eu ver. Em Urupês, Monteiro Lobato, a personagem recatado da zona rural do Vale do Paraíba Paulista, com sua casa de sapé e lama, faz sorrir aos bichos que moram em toque e gargalhar o João de Barro. Em O Cortiço de Elis Azevedo, João Romão, na sua ganância, não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos de comida dos trabalhadores. Isso é a letra B. Porque não está falando desse tipo de miséria, né? Está falando de uma certa... É uma miséria moral, né? Nós estamos falando aí, né? Dele, né? Mas é uma ganância, não é? Em Morte e Vida Severino, João Cabral de Melo Neto, a carpideira afirma ao retirante Severino que naquela região do Agreste pouco existe o que lavrar. Não tem como plantar. Não sei se vocês já viram Morte e Vida Severina. Em jogral, é um texto todo rimado, né? É uma narrativa
Mas uma prosa é uma poesia que conta história, né? Então, ela tem ela tem imagem, né? Ela é toda feita por imagem do retirante. Vou passar para vocês quando nós estivermos estudando, tá? Me lembra. Se eu me esquecer, porque talvez é porque é muito grande, né? Mas eu passo um pedaço e posto o link para vocês acompanharem o restante. É muito bacana. Em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o narrador apresenta o personagem Fabiano, muitas vezes em condição de penúria. Encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Fabiano é o personagem. O homem, a mulher e 2 meninos. E a cachorra-baleia e o papagaio. A miséria é tanta... Deixa eu dar um spoiler para vocês. A miséria é tanta, ele sai da sua terra em busca de melhores condições de vida na cidade grande. Aí vem andando. No meio do caminho, eles têm tanta fome que eles matam o papagaio e comem. Em Duelo de Guimarães Rosa, a personagem Timpim 21 vive na miséria, carrega umas mandioquinhas para a mulher que teve criança e não tem nada lá em casa para ela comer. Ela leva umas mandioquinhas para a mulher comer. Mulher que acabou de parir o menino, precisava daquela sopa de galinha, leva uma mandioca. Letra B mesmo, galera. Questão 4. Neste sol ardente... Neste sol ardente, não, Nordeste, terra de São Sol, irmã enchente, vamos dar graça a Nosso Senhor, que a minha madrasta seca torrou seus anjinhos para os comer. São Tomé passou por aqui? Passou, sim, senhor. Pajeú, vamos lavar a pedra bonita, meus irmãos. Com o sangue de 1000 meninos, amém. Dom Sebastião ressuscitou. São Tomé passou por aqui? Passou, sim, senhor. Terra de Deus, terra de minha bisavó, que dançou uma valsa com Dom Pedro II. São Tomé passou por aqui? Tranca a porta, gente, cabeleira e vem. Sertão, pedra bonita, tragam uma virgem para Dom Lampião. Nordeste em poemas negros, Jorge de Lima. Jorge de Lima é um poeta já do modernismo. Não me lembro agora se é a segunda ou terceira fase do modernismo. Mas aí ele está fazendo poesia do sertão. Quando ele fala assim, fecha a porta, a cabeleira vem aí, o Cabeleira é aquela obra do romantismo brasileiro que nós falamos, que foi a primeira vez que o cangaço foi para as páginas dos livros. Lembra? O Cabeleira é uma obra, o nome de uma obra, né? Que retrata a vida do sertão já com o cangaço ameaçando as pessoas. Né? Os cangaceiros. Temíveis cangaceiros. Ok? Deixa eu ver quem é que está falando comigo. Continuo na próxima aula. Continuo sim. Então, vamos lá. Sobre o poema Nordeste, assinala a alternativa incorreta. Letra A. O poema apresenta referência da cultura popular em Tranca a Porta, gente. Cabeleira aí, velho. Gente, tá certo. Cultura popular. Chamar de gente. O poema apresenta alguns elementos da religiosidade. Sim, fala várias vezes ali do São Bento. Ok? São Tomé. Letra C. O poema tem notações geográficas que podem conduzir ao pensamento da geografia crítica. Anotações geográficas porque fazem parte da cultura de determinada região. O poema não apresenta sugestão de messianismo. É claro que apresenta, ele está falando do cristianismo. O poema traz elementos históricos quando cita Dom Pedro II e Lampião. Porque nós podemos fazer uma analogia de imaginar quando isso foi escrito falando do Lampião, né? A época que o cangaço estava em alta, a época do pré-modernismo. Ok? E o Dom Pedro II. Então, a alternativa D, que é a alternativa errada. Falando que não apresenta sugestão de messianismo. Apresenta sim. Fala o tempo todo ali de cristianismo. Sobre esse excerto do conto Negrinha, de Monteiro Lobato, publicado em 1923, do livro homônimo, Negrinha, vamos fazer atividade. Vamos lá, leitura primeiro. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos rustos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava e seus primeiros anos de vida. Oi?
Rapidinho. Eu tinha pesquisado que era mesianismo, porque eu não sabia. Aí é tipo uma religião, acho que dos judeus ou algo assim. Ou não tem nada a ver? É isso mesmo. Messias é o Cristo. O messianismo é a religião judaica que acredita no Messias. Ok? Igual nós. Entendi. Mas, tipo assim, eu não vi isso no texto. É porque quando fala de Cristo, a gente fala também de alguns dogmas da fé católica, digamos assim, né? Que são uma presença aí dos santos, né? Entendeu? É quando fala do São Tomé. Tomé é aquele discípulo de Jesus que só falou que só acreditava se ele visse Cristo ressuscitado. Aí Cristo apareceu para ele, mostrou as mãos de prego furadas e mandou ele colocar a mão no lado onde havia sido furado por uma lança. Então, Tomé era amigo íntimo de Jesus, do Messias. Entendeu, Ana Entendi. Clara? Obrigada. De nada. Nascera na senzala de uma escrava e seus primeiros anos de vida viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre farrapos de esteira e panos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo. Amimada pelos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo no céu. Ô, gente, o Monteiro Lobato, a ironia dele é quase igual a do Machado de Assis, não é? Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebendo as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio. Peraí, galera. Esteio. Cadê? Onde é que nós estamos? Ai, meu pai. Tô aqui. Esteio, cadê? Damas de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o padre. Esteio, gente, é aquele pau mais forte que sustenta a casa. Quando não tem coluna, né? É uma madeira grossa que sustenta a casa. Excelente senhora patroa, né? Esteio da religião. Ótima a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos não acalejara o choro de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne escrava. Assim, malvagia, longe da cozinha, a triste criança gritava logo nervosa. Quem é a peste que está chorando aí? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e corria com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões desesperados. Cala a boca, peste do diabo! A mãe falando com a filha, beliscando a menina e mandando ela calar a boca, tampando a boca. Ela não pode chorar, porque a patroa não gosta de criança. No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer. Nós estamos vendo aí o contexto escravista, né? Associação escravocrata, uma sociedade escravocrata, escravagista. Tá certo? Porque lembra que nós estamos falando do final do século XIX, início do século XX, não é? Final do século XIX é quando teve realismo naturalismo, que contestava as ideias do primeira metade do século XIX do romantismo, de romantizar tudo, de idealizar tudo. Aí o Machadão vem para falar do real. Sobre esse conto, assinada a alternativa correta. O que está correto aqui, gente? Letra A. O conto aborda os maus tratos sofridos pelo personagem principal é uma relação de abuso e discriminação racial narrada em terceira pessoa. Ok? Menos de 1 minuto para terminar a nossa aula. Grande beijo, obrigada pela atenção. Bom teste, tá bom? Quem estudou aí não ajuda quem não estudou não, hein? Pelo amor de Deus, a corrupção. Manda estudar. Me ajuda aí que eu não tô sabendo fazer o teste, não. Tinha que ter estudado, tirar dúvida com a Maria na hora da aula. Não tem problema falar isso, não. Melhor pessoa. Oi, Ana Clara. Melhor pessoa. Né? Aqui, beijo, beijo. Fica com Deus. Vamos para outra aula lá. E eu vou pro terceirão.